Então, nós vamos começar aqui explicando a estrutura do nosso código no GitHub. As pastas estão aqui, né? Então, o app, cadastro, a consulta, o login, profile, né? O app.js. O app.json, né? Então, todas as pastas estão aqui. Index. E aqui embaixo as explicações de como acessar, né? Então, a primeira coisa, o computador precisa ter instalado o Node.js, o npm e o Expo né? São no Android, né? No celular. Primeira coisa, clonar o repositório para o computador usando esse link aqui. Aí você no VS Code vai rodar o npm install, né? Que só vai funcionar se você tiver os pré-requisitos instalados. E em seguida o npm start, se o computador e o Android tiverem conectados na mesma rede. Caso não tiver, aí a gente usa essa outra opção aqui, que é o npx expo start. Bom, assim a gente vai ver o QR Code no terminal. Então, nós podemos ler o QR Code com o leitor de QR Code do celular, ou então, como opção secundária, se não der certo, abrir o app do ExpoGo no celular, né, desde que esteja na mesma rede Wi-Fi do computador, e aí a gente clica em Scan QR Code, ou no ícone da câmera. Aponta para o QR Code exibido no terminal, e se ainda não funcionar, a gente tem que desconectar e reconectar no Wi-Fi, reiniciar o servidor e dar o npm start de novo, né, verificar firewall, se tem alguma coisa bloqueando. Então essas são as opções. Aqui é a estrutura do projeto que a gente já mostrou, né? Todas as pastas. Então o app é componente principal, componente do Firebase. Aí a gente já tinha falado que tem a tela do login, a tela do perfil do usuário, a tela do cadastro e a tela de consulta. E esse aqui são as dependências do projeto. Ok? Então nós estamos aqui no Git. Nós já clonamos o repositório. Então todas as pastas estão aqui do lado esquerdo. Nós vamos começar a rodar. Então primeiro npm install. Eu falei errado, nós estamos no VS Code. Acho que ficou ruim aqui, né, pra ver, não? Por que será que ficou assim? Não, tá, baixou muito o VS Code. Tu vai iniciar de novo? Não, pode deixar. Aí agora a gente vai dar o comando npx, porque o celular do André não está conectado aqui na mesma rede, né? Desconectou por algum motivo que a gente não sabe. Então nós vamos dar esse outro comando. Yes. Yes. Então agora ele gerou aqui o QR Code pra gente, né? Não tá aqui. Aí a partir de agora a gente vai seguir pelo celular. Isso. Então nós estamos aqui na tela do celular. Ele está carregando o. Nós acabamos de ler o QR Code. Ele está carregando.
Isso, deu certo. Aí já está funcionando. Essa é a tela principal do nosso aplicativo. É a tela também de TAI, da área nossa de login, que era essa a tela que era para a gente capturar do projeto. Criar novo cadastro. Aqui eu já tenho os dados para me criar ou ir para a consulta. Na consulta eu fui buscar no banco de dados. Eu já tenho esses dados aqui cadastrados. Posso excluir. Registro removido com sucesso do banco de dados da Firebase, que foi da aula lá do projeto nosso. Aqui, sair, criar novo cadastro, ir para consulta, já foi excluído. Criar novo cadastro, nome completo, acompanhado de o e-mail, matrícula, só para a gente gravar fácil, um CPF qualquer, um endereço, uma cidade, se é aluno, se é professor, e a senha, a mesma, né? Só pra gente fazer o cadastro. Cadastrar. O e-mail, ele é obrigatório ter o arroba. Cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Agora, se a gente vier aqui e digitar o RA ou o e-mail e mais a senha e entrar, bem-vindo a... foi o que eu só vi. Ok, então já está funcionando. Se eu vier aqui na consulta, ele já está cadastrado aqui embaixo aqui, ó. O matrícula 1111, o nome, tudo certinho. Então, eu vou buscar ele agora. Vou fazer login. Bem-vindo a... E aqui todos os dados que ele puxou na tela lá do banco de dados. Todo aquele cadastro que eu fiz, ele salvou em banco de dados. Então tá funcionando tudo certinho, tanto para cadastrar como para consultar no Firebase. A exclusão também está funcionando. Tudo certinho. Então a gente vai mostrar aqui o nosso código, começando aqui pelo index. Index.js. Então são apenas 3 linhas de código, né? A primeira linha você importa a função que registra o componente principal do Expo. Aqui. A segunda linha importa o arquivo app.js, que é esse que está do lado esquerdo, né? Esse aqui, ó. Tá. E a última linha, ela vai dizer ao Expo que o app é a raiz, né? Ou seja, é o começo de tudo do nosso aplicativo e prepara o ambiente tanto para o Android quanto para o iOS. Agora a gente vai no app.js. Então começa lá. A primeira coisa, ele vai importar o React para a gente poder usar a biblioteca na primeira linha aqui. Depois ele vai importar os gerenciadores de navegação, né, que são as rotas do app. Então vão ser essas duas aqui. E agora ele vai importar todas as telas. Então a tela de login, tela de cadastro, tela de consultas e tela de profile. Que são essas que estão aqui do lado esquerdo das nossas pastas, né? Cadastro screen.js,
consulta screen.js, login screen e profile screen. Depois o André vai explicar na sequência. Aí aqui é a pilha, né? Ele vai criar uma pilha de navegação. Então, ou seja, uma tela vai empilhando sobre a outra conforme você vai usando. Tá? Então, essa linha aqui. Em seguida, ele vai exportar a função do app, né? Então, e o Navigation Container, né, é o envelope obrigatório que guarda todas as rotas, que vai ser o retorno dessa função. E em seguida, o Stack Navigator, que define o login como tela inicial e esconde o cabeçalho padrão do sistema. Agora em seguida a gente vem para as telas de novo, as 4 telas aqui, ó. Então ele vai registrar as telas, as 4 telas. Em seguida, a gente vai agora para o Firebase, né, nosso banco de dados. O Firebase config. Então, a primeira linha, ele vai importar as funções principais do Firebase e checar, né, os dados existentes. Em seguida, ele vai aqui, ó, nessa linha, ele vai criar um objeto, né, com as chaves criptografadas do banco de dados, né, a chave do cofre, que é para que o aplicativo possa ter acesso ao banco de dados, né, a conta no Firebase. Então, tá aqui. Aí aqui vai ser feita uma verificação, né, no const app aqui, para verificar se o app já foi inicializado, para evitar um erro de ter que recarregar a tela. E em seguida o export const db vai preparar e exportar a variável db, a variável do banco de dados, que é a nossa conexão, né, com o banco de dados. E aqui acabou. Agora o próximo que a gente vai ver é o login screen. Então agora a gente vai ver as telas de login, né? Começando aqui as telas do aplicativo, começando pelo de login. Então ó, ele vai fazer aquilo que ele já estava fazendo anteriormente, ele vai importar aquilo que precisa, né? Então o React, o banco de dados, né? Ele vai fazer as importações aqui necessárias. E nesse export, nós vamos ter aqui os estados de memória, né? Esse primeiro aqui, ó. Então, estados de memória, a memória da tela, né, para guardar o que o usuário digitar. Esse outro aqui, o const, a senha, password, e esse load, né, que é para mostrar a rodinha girando enquanto está fazendo o carregamento. Então, são os 3 estados aqui, né. Em seguida, essa função aqui, ela vai rodar quando você clicar o botão Enter. É o Constant Handle. Aí a primeira linha da função, né, o if, vai verificar se algum campo ficou vazio, né. Em seguida, a gente tem um bloco Try Catch, que vai apontar primeiramente, né, para a pasta, coleção de usuários do Firebase, né, do banco de dados. Em seguida vai baixar os usuários do banco de dados, né, vai olhar um por um, que seria nessa linha aqui no Query Snapshot, olhar um por um para ver da lista aqui que acabou de ser baixada, né, e verifica se o login bate com o e-mail, matrícula ou CPF, né, que são os dados lá.
e se a senha está correta. Aí, em seguida a gente tem um if, né? Tá aqui. Que vai checar então se está tudo correto, né? Se tiver tudo correto, o usuário foi encontrado. Então tá aqui é usuário encontrado. Tá? Eu achei, o aplicativo achou a pessoa. Então, se o usuário foi encontrado, então ele emite o alerta, né? Bem-vindo, usuário, né? E começa a navegação. A partir daqui, o Navigation Replace. Começa a navegação. Navega para a tela de perfil e envia os dados do usuário junto. Agora, caso não dê certo, caso o usuário não for encontrado, ele emite o erro. Então, erro, credenciais inválidas. Verifica os dados e cria um novo cadastro. E aqui o CAT, né? A gente fez um trial em cima, porque o CAT ele vai tratar esse erro, né? E nessa última linha aqui, né? O set loading false, ele vai desligar aquele símbolo de carregamento, né? Então a gente vai ver aqui agora as coisas que fazem no return. Então, começando pelo Safe View Area e o Status Bar, que garante que o conteúdo respeite os limites da tela do celular. Depois o Keyboard, Avoid View e o Scroll View, que fazem com que a interface se ajuste quando o teclado aparece, né? Então, o teclado aparece por cima ali para ser digitado. E permite, né, que a rolagem aconteça sem que nada fique escondido. Em seguida temos aqui um View Style Image, né? O View Style funciona como containers, né, ou blocos de agrupamento, e o código vai usar um bloco para o logo, e o outro para o campo de texto. E o Image, esses aqui, renderiza a imagem do brasão da PUC Minas na tela. Em seguida a gente tem alguns texts aqui, com styles, né, que exibem os textos escritos, como área administrativa, os rótulos dos botões. Aí a gente vem aqui para o text input, né, então são todos esses estilinhos, né, que fazem a tela ficar bonitinha, né. Então aqui são as caixas onde o usuário digita as informações. O segundo aqui, text input, o atributo, utiliza o atributo secure text entry para ocultar a senha digitada. Então esse aqui, né? O touchable opacity, que são os botões interativos que reagem ao toque. Então o primeiro aciona a função de login e o segundo redireciona para a tela de cadastro. Então, a gente tem esses dois aqui. Na verdade aqui, né? Esse é o segundo, né? E esse Activity Indicator aqui dentro vai exibir o ícone de carregamento giratório enquanto o sistema processa o login. Então aquela coisa que fica girando. E por fim os estilos, né? Aqui, né? Os estilos, né? E a cor de fundo, letra, tudo, né? Margem, mais tamanho da fonte, raio da borda, né? Então aqui são todos os estilinhos. Eu vou falar agora um pouco da tela de cadastro de clientes, que é essa daqui. A gente está usando o EasyState, está fazendo a importação do banco de dados. Aqui é onde a gente vai gravar no Firestone, criando a planilha lá, né? Está exportando os dados, cadastro. Aqui o EasyState para atualizar quando a pessoa digitar e jogar os caracteres dentro da variável. Aqui a gente está fazendo um teste, né? Se algum desses aqui não for digitado, não preenchido, aí dá um erro. Por favor, insira um e-mail inválido se não tiver arroba. Aqui é um erro, né? Então a pessoa tem que digitar todos os dados. Aqui em try. Constante, usuários, referência, conexão, usuários.
Aqui, ó, essa função é importante. É a função que insere os dados no banco de dados. Ele cria o ID sozinho e salva esse objeto com JSON como se fosse digitado. Alerta, sucesso, se der certo. Tem que ter, né, um ok, uma tela mostrando se deu certo ou não. Limpa os dados. Erro ao cadastrar, dá erro também se a pessoa não fizer tudo certinho. Aqui ela tem um return. Fazendo a navegação. Todos os botões. Todos os estilos. Formatação, né? Na tela de consulta, a gente fez todas as importações de novo. Importa um snapshot. Ele escuta o banco de dados a 24 horas, direto. O delete apaga documento, ele fica escutando esse snapshot. Export, função consulta. Isso que vai guardar a lista de todos os usuários como um array. Os effect faz rodar os códigos automaticamente assim que a tela abre. Ela vai abrir usuários, né? Aqui, eu estava procurando essa um snapshot. É ela que fica vigiando o banco. Lista formatada. Transforma os documentos do banco em uma lista de objetos do JavaScript. E aqui ela limpa e escuta enquanto o usuário sai da tela. Ela fica escutando também. E tem mais alguma coisa aqui que eu presto assim, cara. Aqui, formatação de texto. Já na tela de profile, recebe root e navigation como props. Extrai usuários quando há usuários e exibe os dados. É isso que o profile nosso está fazendo. Ele export default function profile screen. Ele é os parâmetros, é a bagagem que veio da tela de login. Ele recebe tudo aqui. Aqui nós desempacotamos o que foi enviado para cá. Proteção se alguém tentar abrir a tela sem logar ou se perder. Aqui os símbolos. Esse daqui, ó, é quando não é informado, aí tem que colocar ele. A pessoa tem que digitar dentro, senão dá erro. Aí tem o botão sair, aqui também, nessa tela. Puxa, abrir. Aqui ele. Se a pessoa clicar nele, volta para a tela, né? Do logout. E é isso.